achou graça na vida de Salomão. Após a morte do rei Davi, o guerreiro do Senhor, que derrubou o gigante Golias e que não via na sua frente obstáculo, pois Deus era o Deus Todo-Poderoso na sua existência. Depois que Davi sai de cena, segundo a Bíblia diz, Salomão assume o trono. Queridos, Salomão, ele sabe muito bem que estar no trono, no lugar do seu pai Davi, era uma grande dificuldade, era um peso enorme. Segundo a história chega a afirmar que no período que Salomão assumiu o trono de Israel, no povo de Deus lá em Israel, estima-se que era aproximadamente quase 7 milhões de israelitas. Salomão, ele entende muito bem que a dificuldade seria imensa. Ele sabe que ele precisa de uma força maior, de uma inspiração, de um alvo de Deus. Segundo a Bíblia diz, em 2 Crônicas, no capítulo 1, ele convoca o seu exército e os seus liderados também, o cabeça que estava do seu lado, os homens fiéis, e vai para uma localidade chamada Gibeão, com a finalidade de adorar o Senhor e pedir ajuda ao Eterno. Naquela ocasião, depois do sacrifício que Salomão ofereceu a Deus, a Bíblia diz que durante a noite Salomão começou a sonhar. O Senhor Deus visitou os seus sonhos, e diz a Bíblia que em meio aos sonhos de Salomão, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, faz uma pergunta a Salomão: pede-me o que tu queres. Naquela oportunidade, Salomão, ele poderia pedir mais riquezas, mais autoridades, mais exércitos ao seu lado, mas sabe o que Salomão faz? Ele pede para Deus sabedoria e entendimento. Salomão, ele foi um homem destacado em período do seu governo, porque ele inclinou o seu coração a servir a Deus. Segundo a história diz, deste sábio Salomão, filho do rei Davi, ele escreveu 3 grandes livros, 3 destacados livros. A Bíblia chega a nos mostrar que Salomão, ele escreveu o livro de Cantares. A história diz que quando Salomão escreveu o livro de Cantares, que recebe o seu próprio nome, ele escreveu para demonstrar um grande amor por uma moça que encantou o seu coração. A Bíblia chega a dizer o nome desta moça, Sulamita. Ela morava em Sunem. Salomão, segundo os estudiosos, chegam a dizer que Salomão escreve este livro para demonstrar esse amor intenso que dominou o seu coração pela vida desta moça. Mas a história continua. Também diz que Salomão, ele escreve um segundo livro, que todos nós somos conhecedores e sabedores, livro de Provérbios. O livro de Provérbios, para quem não sabe, é um livro de aconselhamento. Quem precisa obter um aconselhamento em várias etapas na sua vida, só basta abrir o livro de Provérbios, que o aconselhamento que esse sábio deixou começa a edificar a nossa existência. Porém, eu quero me deter, eu quero me ficar, eu quero estabelecer o raciocínio que Deus colocou no meu coração no terceiro livro que Salomão escreveu, o livro de Eclesiastes. Veja o que Salomão, ele declarou neste capítulo 1 deste maravilhoso livro, e nesse versículo 4, que ora nós acabamos de ler. Olha o que ele falou de uma forma intensa: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. A palavra que cai em destaque neste versículo 4 é a palavra
cada geração. Queridos, o que significa